Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre blocos econômicos. O que são, aliás, blocos econômicos? Nada mais é do que um acordo entre diferentes países para facilitar o comércio entre eles, Para facilitar a compra e venda de produtos e mercadorias. Aliás, no capitalismo, quanto maior for o consumo, maior for a venda, maior o desenvolvimento e crescimento econômico de um determinado país. Os blocos econômicos são divididos em algumas categorias. Categorias mais simples e outras mais avançadas. Quais são elas? A zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica, política e monetária. A mais simples delas é a zona de livre comércio. Anotem aí. Zona de livre comércio ou área de livre comércio. O que ela representa? O que ela significa? Lembrando, bloco econômico nada mais é do que um acordo entre países. Então, vamos fazer aqui um esqueminha entre três países diferentes para a gente entender melhor como funciona a zona de livre comércio. Temos o país A, o país B e o país C. Na zona de livre comércio, os produtos e mercadorias que o país A vende para o B e que o B vende para o A, não é cobrado nenhuma taxa, nenhuma taxa de importação, nem do B para o C, nem do A para o C. Então, há um comércio entre esses países sem cobranças alfandegárias, sem cobranças de importação. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa que está situada no país A, ela produz sapatos, Ela pretende vender para o país A e para o país B. Por que isso? Porque aumenta o mercado consumidor. Quanto você vende mais, quanto mais você vende seu produto, mais dinheiro você vai ganhar, mais crescimento econômico essa empresa vai ter. Isso é bom para todos os países envolvidos no grupo aqui, no bloco econômico aqui. Porque o objetivo deles, de todos eles, é crescer economicamente. Por que crescer economicamente? Que vai aumentar o comércio entre ambos. Então, a zona de livre comércio, a primeira característica que tem que ter para ser considerado um bloco econômico, uma zona de livre comércio, é sem cobranças alfandegárias, sem taxa de importação, sem cobranças alfandegárias. Anotem aí, por favor. Anotem no caderno ou printa, 3 segundinhos para vocês printarem, Sem cobranças alfandegárias. Então, nesse exemplo aqui, hipotético, temos um bloco econômico composto por 3 países, ABC. Então, bloco ABC. Esse é o exemplo. Então, contudo, a zona de livre comércio é a forma mais simples de bloco econômico. Agora que vocês anotaram, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é a união aduaneira. O que seria a união aduaneira? Vamos continuar aqui com o modelo de 3 países. Claro que não tem uma quantidade determinante de países para ser considerado um bloco econômico, não tem uma quantidade fixa. Mas aqui, a título didático, para facilitar o entendimento, vamos utilizar 3 países. A união aduaneira, assim como a zona de livre comércio, ela não cobra, não pode cobrar tarifa alfandegária
tarifa de importação entre eles. Então, o comércio, né, de produtos e mercadorias aqui continua livre, né? Tanto o A pode vender para o B para o A e o C para ambos. Então, continua livre essa circulação de produtos e mercadorias entre esses países. Se continua livre, então a União Aduaneira também tem que ter algo primordial, que é a isenção de cobranças alfandegárias, ou seja, sem taxa alfandegária ou taxa de importação. Anotem, por favor. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a tarifa externa comum, ou a TEC. Anotem, por favor, que já vamos entender o que é isso. TEC. Tarifa externa comum. A tarifa externa comum funciona o seguinte: os países que não possuem, não fazem parte de um mesmo bloco econômico, eles cobram a taxa de importação para uma determinada mercadoria entrar no seu território. Exemplo aqui: o país D e o país E não fazem parte desse bloco econômico que nós criamos aqui. Então, para vender para esses países, né, para qualquer um desses países, é cobrado uma tarifa, né, o imposto sobre importação. Vamos imaginar que vai vender uma cadeira, né? O país D vai vender uma cadeira para o país B. Então, vai ter uma tarifa, uma porcentagem disso aí. A título aqui de exemplo, vamos colocar aqui como se fosse 10% do valor dessa cadeira. Se o país B cobra 10% dessa cadeira, né, comprada do país D, e a tarifa externa é comum, todos os outros países do bloco que nós temos aqui, né, bloco A, B, C, deve cobrar os mesmos 10% de alguém que é de fora do grupo, né, de fora do bloco econômico, que queira vender dentro desse país. Então, em todas essas relações aqui, a taxa tem que ser 10%, na nossa situação hipotética. 10%. Correspondente à tarifa externa comum. Tarifa por quê? Vai cobrar algo, né? Vai cobrar um imposto sobre o determinado produto. Externa por quê? Porque vem de países que não fazem parte do mesmo bloco econômico. E comum, porque elas devem ser comum entre todos, deve ser a mesma. Então, o que difere a união aduaneira, né, essa segunda modalidade de bloco econômico, da primeira, que era a zona de livre comércio, é que, além de não existir cobrança de importação entre os países membros do bloco econômico, eles têm que manter a mesma tarifa de importação em relação a outros países. Pode ser, no caso aqui, o país D, o país E ou um outro país qualquer fora do grupo. Ok, anotem por favor ou printem, né? Dá um tempinho para vocês printar. 1, 2, 3. Vamos para a terceira modalidade, a terceira categoria de bloco econômico, que é o mercado comum. Anotem aí. Vamos compreender melhor esse mercado comum. No mercado comum, ele deve ter todos os requisitos dos blocos anteriores. Vamos voltar aqui.
país A, país B e país C. Quais eram os requisitos? Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte. Os requisitos eram sem cobrança alfandegária, sem cobrança ou sem taxa alfandegária, tem que ter também a mesma tarifa externa, ou seja, tem que ter uma tarifa externa comum. Tarifa externa comum. Só que vai além, né? O que acontece entre esses países aqui? Eles compram e vendem entre si. Eles cobram a mesma taxa de um país de fora que quer vender entre eles, que é a tarifa externa comum, a TEC. E também, além de vender entre eles sem cobrança de taxa, deve haver uma livre circulação de pessoas, serviços, capitais e mercadorias. Mercadorias já existe, então também deve haver a livre circulação de pessoas, capitais. O que é isso? Capitais. É a capital do Brasil, Brasília? A capital de Mato Grosso, Cuiabá? Não. Capitais, nesse aspecto aqui, quer dizer dinheiro. Capitais, serviços e mercadorias. São as 4 liberdades. Então, esse é o mercado comum, a terceira modalidade, a terceira categoria de bloco econômico. Anotem, por favor, um tempinho para vocês printar. Vamos para a 4ª categoria de bloco econômico. A 4ª categoria também é a mais desenvolvida, que é a União Econômica Política e monetária entre os países membros. Vamos entender um pouquinho melhor. A União Econômica, Política e Monetária, que é a fase mais desenvolvida de bloco econômico, seria da seguinte maneira: ela tem todos os mecanismos, ela tem todos os pré-requisitos dos grupos anteriores, dos blocos anteriores. Sem taxa de importação entre os países, eles podem vender e comprar livremente entre si, sem ter uma taxa de cobrança sobre a maioria dos produtos. É claro que existem algumas exceções. Tem que ter a mesma tarifa externa comum. Se for comprar de um país de fora, tem que manter a mesma taxa, acordada por eles, negociada por eles, os países membros. Tem que ter a livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias, Até agora está a mesma coisa do bloco anterior, que era mercado comum. Só que além disso, tem que ter
uma moeda comum. É o caso da União Europeia, né, que tem o euro, moeda comum. E, teoricamente, tem que ter também o governo comum, tem que ter um mesmo governo. A União Europeia é uma união econômica, política e monetária? Não. Por quê? Porque os países têm governos diferentes, né? Então não se enquadra aqui nesse aspecto, nesse requisito. Porque, pensa só, né? Todos os países membros de um bloco econômico, cada um tem uma nação, tem um costume, tem uma característica, né? Tem uma maneira de ver o mundo. Então, se tiver um mesmo governo, não vai atender às particularidades de cada uma delas. Por isso, esse aspecto impede, né, de haver, na realidade, esse tipo de bloco econômico. Ok? Esses foram os blocos econômicos. Façam as atividades agora. Até a próxima aula.